Então, vamos começar comentando a prova da CEAP de 2012. A questão de informática começa na questão 11. E essa questão era uma questão de hardware típica de quem conhece as máquinas atualmente, que tem ouvido falar de componentes, aquele programa básico pedido sempre nos editais, né? Noções básicas de hardware. Você tem que conhecer um pouco de processadores, um pouco de placa, um pouco de vídeo, memória, esses itens mais básicos, mais importantes. Bom, é dada aqui uma configuração MacBook Pro com processador Intel Core i5, segunda geração, com 2,4 GHz de velocidade, 4 GB de memória RAM, 500 GB de HD, monitor de 13.3. Memória RAM não diz aqui, mas a gente acredita que seja, até porque pela forma com que vem o natural com que se cobre logo depois do processador, logo depois que fala qual o modelo do processador, a velocidade do processador. 4 GB só pode ser memória RAM. Da mesma forma, 500 GB só pode ser a capacidade de armazenamento do disco rígido. Um super drive, leitor e gravador de DVD. Ele tem Bluetooth de conectividade, Wi-Fi também. Câmera inside embutida, sistema operacional macOS. Bom, a questão 11 queria saber a que se refere então Core i5 segunda geração, 2,4 GHz, 4 GB e 500 GB. Quer dizer, isso refere-se respectivamente, como nós vimos, ao processador, né? A velocidade do processador, o modelo do processador, velocidade do processador, capacidade de memória RAM, capacidade de disco rígido. Ele só queria, vamos ver aqui para as alternativas, microprocessador, memória, cache, Blu-ray, não, microprocessador. Ele não fala de cache. Cache é a memória RAM estática, né, do tipo estática, né, o SRAM, que é encontrado dentro dos processadores e em algumas placas mãe também. Mas ele nem fala em cache, então não poderia ser nem a letra A nem a letra E. Ele não fala em memória ROM também, não poderia ser a letra C, né? Nem toca em pendrive também. Core i5 é processador, 4 GB é a memória RAM principal, 500 GB é o HD. Não poderia ser unidade de Blu-ray também, então a resposta certa é a letra B. A questão 12, o sistema operacional Windows 7 possui suporte para um recurso que permite a execução de diversos programas num esquema concorrente. Cada programa é executado em seu espaço próprio e independente. Desse modo, quando um programa apresenta problemas no seu funcionamento, é possível terminar a sua execução, permanecendo os demais em operação normal. Bom, essa característica é algo comum para a tecnologia que nós conhecemos como preemptiva. A tecnologia que permite que um sistema operacional seja preemptivo é justamente o de poder fazer acesso a ele, aquilo que está sendo executado, interromper aquilo que está sendo processado e fazer com que o processador se ocupe de outros processos. Quer dizer, você pode interromper um processo e fazer com que o processador trabalhe com outro processo, com outras tarefas. Então, essa é a característica preemptiva. Existe também o não preemptivo, o contrário disso que eu falei. O não preemptivo é aquele sistema que não permite a interrupção do usuário para remover ou para parar um processo que está sendo trabalhado. É a característica, como eu disse, preemptiva, seria a resposta certa, a letra C. Letra A, paginada, e a letra E, segmentada. Bom, existe uma memória que nós chamamos de memória virtual, que é o uso do espaço parcial de um disco rígido somado com a memória RAM. Isso, quando acontece, a gente chama de memória virtual para
para que os programas possam ser executados, para que os arquivos possam ser armazenados na memória. Quando a máquina tem pouca memória, ela faz muito uso de memória virtual. E a memória virtual ela pode ser do tipo paginada ou segmentada. Então não pode ser isso também, isso não tem nada a ver com o que a questão pedia. Existe também a tecnologia cooperativa, onde os sistemas que estão sendo processados, eles de forma autônoma, eles liberam as suas tarefas, os seus processos para que outros sejam trabalhados. Quer dizer, o sistema cooperativo, diferente do preemptivo, ele sozinho, ele de forma autônoma, ele dá espaço para outro processo ser trabalhado, diferente do preemptivo, que é uma forma onde o usuário interage, né, interfere com aquilo que está sendo processado. O sistema dessa tecnologia que funciona de forma cooperativa é não preemptivo, ok? Não é preemptivo, não. E particionada, nada a ver. Letra D está dizendo aqui particionada. Particionada é o termo que a gente usa quando a gente quer particionar uma unidade de disco, né? Quando você quer particionar uma unidade de disco, você quer, na verdade, dividir em partes, né? Você quer definir em quantas partes o disco rígido vai ser dividido, em quantas partes o disco rígido vai ser desmembrado. Você pode ter um disco rígido muito grande e dividir esse disco rígido em várias partições. Assim fica mais fácil para você trabalhar com os dados, formatar de repente uma unidade, uma dessas partições sem necessariamente interferir com a outra. Você pode instalar mais de um sistema operacional, o sistema operacional em uma partição, outro sistema operacional em outra partição, né? Então isso também não tinha nada a ver com o enunciado da questão 12. Até agora as questões estão tranquilas. A questão número 13, no Word, o acionamento do ícone. Bom, esse ícone com essas linhas e essa setinha para cima e para baixo é o ícone do Word usado para espaçamento entre linhas. Já esse ícone aqui é o ícone usado para formatar uma fonte em posição de sobrescrito, como mostra aqui, né? O 2, né? Como exponencial. Bom, os dois botões